Good evening to everybody. Boa noite, todo mundo. Boa noite a todos. It's so good to be with you. É tão bom estar aqui. I'm very excited of what God's doing in your country. Eu estou bastante empolgado com aquilo que Deus está fazendo em seu país. And I'm looking forward to hearing more through the work of the pastors. E eu quero saber muito mais a este respeito através do que eu vou ouvir do trabalho dos pastores. And it seems like God is joining me more and more to your country. E parece que Deus está cada vez mais me aproximando ou me conectando a este país. To partner with many churches and pastors. A me tornar parceiro de alguns pastores e de alguns And ministérios. so it's an honor to be with you tonight. Então é uma honra estar aqui com vocês esta noite. So I send you greetings from the Church of New York City Cumprimento todos vocês, envio esses cumprimentos desde a minha igreja lá de Nova York and from our movement of churches called Christ Covenant Coalition, e também o nosso movimento de igreja chamado Coalizão Pacto de Cristo, which is in North America and beyond, que fica nos Estados Unidos, mas também alcança outros países. and also greetings from the International Coalition of Apostolic Leaders, Também envio aqui saudações da Coalizão Apostólica, Coalizão de Líderes Apostólicos, and whom I serve as the International Ambassador. que eu sirvo essa coalizão como seu embaixador internacional. And so just say a short prayer. Tá, eu vou orar rapidamente então. Pai amado, nós agradecemos por ter nos trazido aqui, nos reunido neste lugar, e nós agradecemos essa unidade que o Senhor mesmo está construindo, as pessoas que vão se acrescentando a cada dia à terra de adoradores, Pai, que realmente seja formada em nós essa unicidade em Cristo, Senhor, para que possamos crescer juntos, uns colaborando com os outros, a estatura de Cristo, para podermos tocar nossa cidade e tocarmos também outras cidades, glorificando o Seu nome, porque o nosso propósito, Senhor, é Te adorar, e é por isso que nós somos a terra de adoradores. Agradecemos desde já o culto aqui, abençoamos cada vida, cada família representada, cada ministério, igreja, todos os líderes aqui, os 5 ministérios presentes aqui, e também a presença do Matera, que vai falar da parte de Deus para nós hoje. Amém. Amen. And also, 2 of my books were just translated into Portuguese, E nós traduzimos 2 dos meus livros para o português, and they're in the back somewhere. e eles estão ali atrás, já estão sendo vendidos. And one is 25 lessons on innovative leadership, Então, um deles são os 25 ensinamentos para uma liderança inovadora, and it's very practical for marketplace and church place e é um leaders. livro muito prático para aquelas pessoas que são líderes de mercado, estão nos negócios, mas também para ministros na igreja. And the other one is the purpose, process, and power of prophetic ministry. E o outro livro é este, o propósito, poder e processo do ministério profético. And so in this book, it encourages prophetic ministry, but gives the protocols for proper use. Esse livro, ele não apenas encoraja o ministério profético, mas ele também ensina alguns protocolos que são adequados a como devemos nos mover no profético. And also shows the difference between prophets and those who prophesy. E também mostra a diferença do que é o ofício profético e aqueles que profetizam. It shows 13 ways that prophetic has been abused. E também dá exemplos de 3 formas pela qual o ministério profético ele foi, de certa maneira, abusado em And seu it talks propósito. about how to create a prophetic culture in your E church. fala de como criar uma cultura profética em sua igreja. Also, I have a website, josephmatera.org, Eu também tenho um website que é josephmatera.org, and there's articles that come out every week, e há ali artigos que são publicados semanalmente, and some of the articles are translated into Portuguese. e alguns desses artigos estão publicados em português. And so, if you want to go on that, I hope it's a benefit. Se vocês puderem visitar esse site, eu acredito que ele seja de benefício. So tonight I want to talk about the church as one for kingdom advance. E eu quero hoje à noite falar sobre a igreja como para o avanço do reino. And the main text is John chapter E o 17, texto principal é João capítulo 17, verse 20 to 23. nos versículos de 20 a 23. This is the high priestly prayer of Jesus, Essa é a oração sacerdotal de Jesus, anticipating his passion. quando ele já estava ali anunciando a sua paixão. And so this is
a very significant prayer É uma oração bastante significativa that gives us truths that we can live by today. que nos entregam verdades pelas quais podemos viver hoje. And so to save time, we're skipping to verse 20. Então, para a gente correr um pouco com o tempo, a gente vai pular aqui o versículo 20. And at this point, he was only praying for his disciples. E naquele contexto, Jesus estava orando para os seus discípulos. And so we pick up from that point. E é desse ponto em diante que nós vamos falar. Jesus said, I do not ask for these only, E Jesus dizia, eu não peço apenas para estes aqui, but for those who will believe in me through their word, mas para aqueles que também haverão de crer através da palavra, that they may all be one, para que eles sejam um, just as you, Father, are in me, assim como o Senhor Pai está em mim and I in you, e eu estou em ti, that they may be one in us, para que eles sejam um conosco, so that the world may believe that you sent me, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. and the glory that you have given me, E a glória que tu me deste, I've given to them, eu entrego a eles, that they may be one, para que eles também sejam um, as we are one. assim como nós somos um. I in them, Eu neles and you in me, e o Senhor em mim, that they may become perfect in one, para que eles sejam perfeitos como um só, so that the world may believe that you sent me. para que o mundo creia que o Senhor me enviou. And so in this passage we see Jesus using the word one. Então nessa passagem a gente vê Jesus usando a palavra um. He doesn't use the word unity, Ele não usa a palavra unidade, even though some translations say unity. embora algumas traduções usem essa expressão unidade na tradução. And there is a difference between oneness and unity. Porque há uma diferença entre um e unidade. Unity is temporary. Porque a unidade ela é temporária. Oneness is permanent. Mas ser um é algo que é permanente, não é um estado. Unity is a catalyst for oneness, Porque a unidade ela é catalisadora de se tornar um. but unity is a process, not the end. Mas unidade é o processo, não é o fim. And unity is when we come together for a common cause. Então unidade é quando nós nos reunimos em uma causa comum. Like tonight, we have unity. Como hoje, nós temos unidade aqui. But oneness is when we're committed to each other emotionally and spiritually. Mas se tornar um com alguém, isso quer dizer, isso fala de um compromisso que ele é espiritual e também é emocional. In covenant. Isso significa pacto, aliança. So you could go to a football game Então você pode ir a uma partida de futebol and you could have unity for 3 hours e você pode estar ali em unidade por cerca de 3 horas, because you're rooting for the same team. porque vocês estão torcendo pelo mesmo time. You have a common cause, Então há uma causa em comum, but it doesn't mean you have oneness. mas não quer dizer que você se torne um com aquelas pessoas. Because after the football game is over, Porque depois que o jogo acaba, you may hate each other. vocês podem até se odiar. You may vote differently politically. Vocês podem votar de forma diferente quanto à política. You may have atheists and Christians and Muslims. Ali podem estar misturados ateístas, muçulmanos, cristãos, And so- ateus, muçulmanos e cristãos. The church has to stop praying for unity, Então a igreja deve parar de orar por unidade. and we have to start praying for oneness. E nós temos que começar a orar por nos tornarmos um. Oneness implies an experiential union with God the Father, Son, and Holy Porque Spirit. quando nos tornamos um, isso fala de uma experiência com Deus e com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito In Santo. other words, you can't have true oneness Uma outra forma de dizer isso é que não há como se tornar um if you don't first have oneness with God. se você primeiro não se conectar como um só, se tornar um com Deus. And that's why Jesus is saying here, E é por isso que Jesus está dizendo aqui, when he's praying for the church, quando ele está orando para a igreja, that we would be one que nós iríamos nos tornar como um só. in the same way Jesus is one with the Father. Assim como o Pai e Jesus são um só, se tornaram um só. So that we would be one in him, Assim nós seríamos um com Ele, and then he's one with the Father, assim como Ele é um com o Pai. so that we are now one together. E assim nós somos um juntamente. And that's the only way the world will believe Jesus E was essa é a sent. única forma pela qual o mundo vai acreditar, crer que Jesus foi enviado. And so according to this passage, Então, de acordo com esse versículo,
Great preaching is not going to cause the world to believe. Pregações tremendas não vão ser capazes de fazer o mundo crer. More technology isn't the answer. Mais tecnologia tampouco é a resposta. Bigger buildings isn't the answer. Maiores prédios, isso também não é a resposta. Having healings isn't the answer. Ter várias curas, isso também não é a resposta. Jesus said, the only way the world will believe Jesus disse que a única forma pela qual o mundo irá is crer when the church is one. é quando a igreja se tornar uma. And the church has to stop mistaking unity events for oneness. E a igreja tem que parar de misturar ou confundir essas coisas, eventos que promovem unidade, diferentemente de se promover ser um, se tornar uma igreja. And so unity is for encouragement. Então, a unidade ela é para promover encorajamento, But oneness is for purpose. mas ser um, essa unidade significa propósito. And as we look in the book of Acts, E quando nós fomos lá no livro de Atos, we see that the church had to pray together and compare scripture nós vemos que a igreja lá orava junta e eles conferiam as for escrituras 10 days por 10 dias, until they were one. até que eles se tornaram um. They had to understand the gospel Ou seja, eles tinham que entender o evangelho in light of the resurrection and ascension of Christ. à luz da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Before that, they only understood the gospel before the cross. Porque antes disso eles apenas entendiam o evangelho antes da cruz. And then for a short time after the resurrection. E por um breve período logo após a ressurreição, But after Jesus ascended into e heaven depois que Jesus ascendeu aos céus, and he was no longer with ele them, não estava mais ali com eles. they had to compare scripture and pray, Então eles tinham que comparar as escrituras e orar juntos, which was a process until they got to be one, que foi o processo pelo qual eles se submeteram até que eles se tornaram um. where they agreed on what the gospel was, Eles concordaram sobre o que era o evangelho. where they were on the same page. Eles estavam como que na mesma página. And then after 10 days E of depois de 10 dias being in the upper room, de estarem nesse lugar separado, where it says they were praying in one accord for 10 eles days, estavam orando em concordância por 10 dias. we see in Acts chapter 2 Nós vemos lá em Atos capítulo 2, that when the day of Pentecost fully came, que quando o dia de Pentecostes de fato chegou, they were aconteceu, all together eles já estavam in juntos, one place em um lugar and in one accord. e em concordância. And that's when the Spirit fell in power. Então daí veio o Espírito e os encheu de poder. We also see the same thing in Acts chapter 2, verse 42. E a mesma coisa acontece em Atos 2, Acts 2, Verses 42 on, versículo 42 em diante. when the 3,000 came to Christ, Quando os 3.000 se renderam a Cristo, it said that they were committed to the apostles' doctrine, está escrito ali que eles se submeteram às doutrinas dos apóstolos, to prayer, à oração fellowship, e também essa comunhão and in the breaking of bread. e também no partir do pão. And they met in the temple E eles se encontravam no and also templo house to house. e também nas casas. So they were doing life together. Então eles estavam vivendo a vida juntos. And it tells us that nobody thought that possessions were their own. E nenhum deles pensava que aquilo que eles possuíam pertencia apenas a eles mesmos. And they had all things in common. Eles tinham todas as coisas em comum. And then right after that it said, with great power, E depois disso está escrito, com grande poder, they testified to the gospel of our Lord eles Jesus. testificavam do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. We see the same thing in chapter 4, E a mesma coisa acontece no capítulo 4, starting in verse 32, começando no versículo 32, where it says that they were in one accord. onde estava escrito que eles estavam em concordância. And right after that it talked about great miracles. E depois disso também se fala de grandes milagres acontecendo. And then we see they even had a prayer meeting E depois a gente também vê que eles tinham reuniões de oração. where they prayed corporately based on Psalm 2. E eles oravam juntos baseado em no Salmo número 2. Eles oravam corporativamente, quer dizer, como um corpo. And because of that powerful
oneness in their prayer, E porque havia essa unidade poderosa na oração deles, God filled them with the Spirit, Deus os encheu do Espírito Santo. and the house where they were meeting was shaken, E a casa onde eles estavam reunidos, ela foi abalada, ela tremeu. just like on the day of Pentecost. Assim como aconteceu no dia de Pentecostes. So they had to continually maintain oneness Então eles tinham que continuamente manter essa questão de se tornar um, ser um, which enabled them to continually be filled with the Spirit, que fez com que eles continuassem sendo cheios e cheios do Espírito Santo. which enabled them to continue to have the synergy E fez com que eles continuassem nesta mesma sinergia, to release the power of God para liberarem o poder de Deus, that enabled the world to believe Jesus is Lord. que torna o mundo capaz de crer que Jesus é o Senhor. And so we see that this is a vital ingredient in the body of Christ. Então este é um ingrediente vital no corpo de Cristo. And so we see in the first century, Então no primeiro século, the church had a way of life. a igreja ela tinha um estilo de vida. They did life together. Eles viviam juntos. They didn't just have Bible studies once Eles a não week. tinham apenas estudos bíblicos uma vez por semana. Jesus said, I am the way. Porque Jesus diz, eu sou o caminho. He didn't say I'm the Bible Institute. Ele não falou, eu sou o Instituto Bíblico. He didn't say I'm the Wednesday night Bible study. Ele não fala, eu não sou o estudo bíblico da quarta-feira à noite. And when we look at the book of E Acts, quando nós vamos ali para o livro de Atos, we see that at least on 3 occasions, nós vemos que pelo menos em 3 ocasiões, when they described the church, quando a igreja era descrita, they called it the way. eles chamavam a igreja de o caminho. So what is my point? Então o que eu quero dizer com isso? You cannot make disciples, Eu quero dizer que você não pode fazer discípulos, and you cannot have oneness among pastors and churches. You cannot have oneness between pastors. parece que... Can you repeat that? You cannot You cannot have have it. oneness Uh-huh. between pastors. Ok, why not? I'm going to explain Ok, it. então tá, ele vai terminar de explicar, por isso que eu não tinha entendido. Ele está dizendo, você não pode ter essa questão de se tornar um entre pastores distintos, Unless a não ser you que do life together. você partilhe da vida junto. You have to be committed to each other Vocês têm que estar comprometidos uns com os in outros. covenant. Em aliança, You cannot just depend on em meetings, pacto, e não depender apenas de because encontros. meetings will only give you unity. Porque os encontros, eles promovem apenas a unidade. It will never develop oneness. Mas eles não são suficientes para desenvolver essa questão de nos tornarmos um. How many understand what I'm saying Vocês estão tonight? entendendo o que ele está dizendo? Amém. And so the first century church Então a igreja do primeiro século began as a way of life. começou como um estilo de vida. In the second century, E no segundo século, when the church was trying to reach the Greeks, quando a igreja tentou alcançar os gregos, it became a philosophy. a igreja acabou se tornando uma filosofia. After Constantine got converted, E depois que Constantino se converteu, the church became an institution. a igreja então se tornou uma instituição. In the Middle Ages, E na Idade Média, the church became a culture. a igreja se tornou então uma cultura. In the 16th century, E no século XVI, the church became a religion. a igreja se tornou uma religião. In the 17th E century, no século XVII, Christianity became an opinion. o cristianismo se tornou uma opinião. And in the United States of the 20th century, E nos Estados Unidos, no século XX, the gospel became an enterprise. o evangelho se tornou um negócio. It's a business, Agora é um negócio. like a corporation Como se fosse uma empresa that just generates money and que followers. serve para gerar dinheiro e seguidores. So we need to go back to the way of Christ Então nós temos que voltar ao caminho de Cristo. and his apostles A forma que os apóstolos if we're going to faziam. have the same results Se nós queremos ter os mesmos resultados que eles of tiveram. the first century Os church. resultados da igreja do primeiro século. And now as we look at this text, E quando nós olhamos atentamente esse texto, we see how there's a connection between the church nós vemos que há uma conexão entre a igreja as the corporate body como esse corpo de Cristo, experiencing what the early church fathers called theosis, experimentando aquilo que os pais, os patriarcas da igreja chamavam de teoses, or divinization, ou divinização, in which the church experientially que é a igreja experimentando ou experiencializando
partakes of the nature and energies of God. Participar da natureza e da energia de Deus. Early church father Saint Irenaeus, Os primeiros patriarcas, he described theosis like this. deixa eu só pegar aqui He o nome. described What's his theosis name like again? that. Irenaeus. Tá. O São Irineu, ele descreveu teose da seguinte forma: He said God became a man Deus se tornou homem, so that through his incarnation, para que através da sua encarnação, men could be like God. os homens se tornassem como Deus. And so that's what Jesus is praying here. E é exatamente isso que Jesus estava orando ali. That we would be one with God Para the que Father, nós nos Son and Holy Spirit. tornássemos um com Deus Pai e com Ele, com o Espírito Santo, We would experience his divine nature. para experimentarmos a sua natureza divina We would experience inner transformation. e também experimentar essa transformação interior. We would be filled with his love and his Sermos mercy. cheios do seu amor e da sua compaixão. And that would be the prerequisite E este seria o pré-requisito. for us having oneness with people, with the church. O pré-requisito para que nós alcançássemos essa questão de sermos um, essa unicidade uns com os outros. And so the church cannot be one Então a igreja não pode se tornar uma if it doesn't have a strong devotion to God. se ela não tiver uma devoção bastante forte a Deus. And so we need to have vertical oneness with God Então nós precisamos ter essa relação vertical com Deus, nos tornarmos um, in order to have a horizontal oneness with the church. para que também possamos, com a igreja, alcançarmos essa unicidade horizontal. And so we need to experience God vertically Então temos que experimentar Deus verticalmente, before we have a horizontal impact in the world. antes de termos um impacto horizontal no mundo. That's what Jesus is saying E é here. isso que Jesus está falando aqui. And so Jesus is calling for the church Então Jesus está convocando a igreja, not just to have unity, não apenas a ter unidade, but to have inner transformation mas ter essa transformação interior, through a robust relationship with God the que Father cria uma relação robusta com Deus Pai. that will result in us having an incredible relationship together. E esta relação robusta resulta em que tenhamos também uma relação muito boa horizontalmente. And so what I discovered a long time ago E eu descobri algum tempo atrás is that all 66 books of the Bible talk to one another. Eu descobri que os 66 livros da Bíblia, eles conversam uns com os outros. You can't understand a text without the context of the whole Bible. Você não consegue entender perfeitamente um texto sem entender todo o contexto da Bíblia. So you have to see the patterns and symbols of Scripture to connect everything. Porque você tem que ser capaz de perceber ali os padrões e o que está ali escondido também na simbologia da Bíblia toda para entender o significado de uma passagem. So what was Jesus doing here? Então, o que Jesus estava fazendo aqui? Well, Paul called Jesus the last Adam, O apóstolo Paulo chamou Jesus de o último Adão, which means that he came to undo the sin of the first Adam. Ele veio para desfazer o pecado do primeiro Adão. And so this prayer in John 17 Então, esta oração que nós encontramos ali em João capítulo 17, is a prayer of restoration é uma oração de restauração. to the original union God and man had in the garden. A restauração daquela união que Deus tinha com Adão lá no Éden, Deus e o homem. When Adam and Eve were one, Quando Adão e Eva eram um, and they were one with God, e eles eram um com Deus. and because of this oneness, E por conta desta unicidade, they were called to represent God eles foram chamados a representar a Deus and subdue the earth e sujeitar a terra and have dominion. e exercer domínio sobre ela. And so Jesus is praying Então Jesus está orando for return of this original oneness para que nós possamos retornar a esta unicidade original. when both heaven and earth were aligned Quando together. terra e céus eram alinhados juntos. And when heaven and earth was aligned, Quando os céus e terra estavam alinhados. that gave Adam the power to have influence throughout the whole world. Isso dava a Adão poder para influenciar todo o mundo. And so Jesus was anticipating the cross Então Jesus estava antecipando ali a cruz as the one event como o evento, that could reunite the world back to the o Father. único evento capaz de unir
a humanidade de volta com o Pai, as in the beginning of creation. assim como foi no início da criação. And so he was trying to undo the chaos that came as a result of the sin. Então ele estava tentando desfazer o caos que foi originado pelo pecado. And so we see here that Adam was told to eat the tree that it was in the middle of the Garden of Eden. Então nós vemos que Adão, he ate, right? He was told to eat Ele it. foi dito a Adão que comesse o fruto que estava ali no meio do jardim do Éden. And so the tree of life was in the middle of the garden, A árvore da vida estava ali no meio do jardim. according to Genesis chapter 2 verse 8. Isso está ali em Gênesis capítulo 2, versículo 8. And so when Jesus hung on the cross, Então quando Jesus, ele foi pendurado no madeiro, na cruz, it says that he took our curse está upon dizendo himself. que ele levou sobre si as nossas maldições. And 1 Peter calls the cross a tree. E em 1 Pedro, Pedro chama aqui a cruz de árvore. And so when Jesus died for our sins, Então quando Jesus morreu pelos nossos pecados, it became the tree of death, a cruz se tornou a árvore da the morte, tree of the knowledge of good and evil. a árvore do conhecimento do bem e do mal. And when he took our place and shed his blood, E quando ele tomou o nosso lugar e derramou ali sangue, that tree of death aquela árvore que era a árvore da morte was transformed to the tree of life. foi transformada na árvore da vida. And from that time on, E daquele ponto em diante, the cross, a cruz, which is a tree, que é uma árvore, has now been the center of the world once again. se tornou de novo o centro do mundo. God transformed the world Deus transformou o mundo into a tree-centric world em um mundo que é árvore-cêntrico ou árvore-centrado, in which all of human history em que toda a humanidade, a história ha- da humanidade, has been impacted by this tree. e toda a humanidade foi impactada por esta As árvore. a matter of fact, the cross has made such a difference in civilization Na verdade, a cruz fez tanta diferença na civilização that an atheist by the name of Tom Holland, que um ateu com o nome de Tom Holland, who is an expert in Roman and Greek history, que é um expert em história romana e grega, he got converted to Christ ele se converteu a Cristo when he saw how vastly the world changed within 300 years. quando ele percebeu quão vastamente o mundo foi transformado ao longo de 3 anos. After the advent of Christianity. Ou seja, depois do advento do cristianismo. And he wrote a book called Dominion. E ele escreveu um livro chamado Domínio. And if it's in Portuguese, I would suggest you get it. E se esse livro existir em português, eu sugiro que vocês comprem esse livro. And the whole book E esse livro todo talks about how the cross fala de como a cruz, inverted all of civilization. ela transformou toda a civilização. Jesus came into a world Jesus veio ao mundo. when men didn't have romance with their wives. Ele veio ao mundo num contexto em que o homem não tinha romance entre o homem e a mulher. Women were second-class As citizens. mulheres eram cidadãs de segunda categoria. They were on the same level as slaves. Elas estavam no mesmo nível de um escravo. And they were only used to create children. E elas serviam apenas para procriar, gerar filhos. Homosexuality was very common. A homossexualidade já era bastante comum. And in the Roman Greco culture, E na cultura greco-romana, there was more romance between men and boys than between men and women. havia muito mais romance entre homens e garotos do que havia romance entre um homem e uma mulher. And when the cross came to the world, Mas quando veio a cruz ao mundo, Paul wrote, "Husbands, love your wives as Christ loved the church." Paulo diz: maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Totally transformed marriage and family. Isso transformou totalmente o que é um casamento e o que significa uma família. Even stopped people from having more than one wife. E isso também fez com que cessasse a questão de um homem ter mais de uma esposa. Within 300 years, E em the church 300 anos, eradicated slavery.
Em 300 anos depois da cruz, a igreja erradicou a escravidão. because 2/3 of the Roman Empire were slaves. Porque 2/3 do Império Romano eram formados por And escravos. because of the preaching of the cross, Mas por causa das pregações acerca da cruz, people stopped making slaves. as pessoas pararam de ter escravos. All the false gods of the barbarians were destroyed. Todos os falsos deuses dos povos bárbaros foram destruídos. Instead of celebrating brutality in power, E ao invés de celebrarem a brutalidade e o poder, like the Roman emperors had brutal reigns, como os imperadores romanos faziam com reinados brutais, the cross glorified servant leadership. a cruz ela glorifica servir, o serviço. And out of the cross, we began loving the sick instead of leaving them to die. E por causa da cruz nós passamos a amar aqueles que estão enfermos ao invés de simplesmente deixarmos eles à própria sorte para que morressem. And within 300-400 years of Christianity, Então, em cerca de 3 ou 4 séculos de the cristianismo, church invented hospitals. a igreja inventou hospitais, Because in the Roman Greco culture, porque na cultura greco-romana, they left sick people to die. as pessoas que estavam enfermas eram deixadas para morrer. They didn't even have a word in their vocabulary for compassion. Eles não tinham nem no vocabulário deles a palavra para compaixão, They glorified strength and brutality and rule by force. porque eles glorificavam brutalidade e força e eram regidos pela força. And Jesus' cross changed all that. E a cruz de Cristo mudou todas essas And coisas. so the tree that Jesus hung on Então, a árvore na qual Jesus foi pendurado put the tree of life in the center of the world again, trouxe de volta a árvore da vida para o centro do mundo which is novamente. why Jesus said the kingdom of God is at hand. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus está próximo. Because as the last Adam, Porque como o último Adão, he was reuniting heaven and earth ele estava realinhando céus e terra and bringing us back to what we had in the Garden of Eden, e nos conduzindo de volta àquilo que era o propósito original no Jardim do which Éden. won't be fully realized until Jesus comes back a Algo second que não time. estará plenamente alcançado até que Jesus volte à sua segunda vinda. And so in the same way Adam was made of the dust of the ground, Então, assim como Adão foi feito do pó da terra, that gave him authority on earth, e aquilo deu a ele autoridade sobre a terra, and God breathed in him the breath of life, e Deus soprou nele o sopro da vida. that gave him authority and access in the spirit E world. isso deu a ele acesso ao mundo espiritual. God wanted Adam to be a mediator that joined heaven and earth. Deus queria que Adão fosse esse mediador entre céu e terra, unindo essas duas coisas To represent him in the earth. e representá-lo na terra. That's why it tells us in Genesis chapter 1 E é por isso que está escrito em Gênesis capítulo 1, that he made Adam in his own image. que ele fez Adão à sua própria imagem. And so the image of God meant he was like God's essence. E ao dizer que foi feito à imagem de Deus, significa que ele foi feito carregando a mesma essência que há em Deus. He couldn't be exactly God's essence Ele não poderia because ser exatamente como Deus, porque Deus é Deus, God is distinct from his creation. porque Deus ele é distinto da sua criação, But he was made in God's image. mas ele foi feito à imagem de But Deus. it also says he was made in God's likeness. Mas também está escrito que ele foi feito à semelhança de Deus. Likeness has to do with potential. E semelhança trata de falar de potencial, That means that we act like God. ou seja, que nós vamos agir tal como Deus. We imitate his character. Nós vamos imitar o seu caráter. And so, even though Adam was made in God's image, Então, embora Adão fosse feito à imagem de Deus, he failed in trying to be like God ele falhou em ser semelhante a Deus, when he rebelled against God. quando ele se rebelou contra Deus. And so, what Jesus has done, Então, o que Jesus fez, he's opened up a door ele abriu uma porta, once again e uma vez mais, for us to partake of God's divine nós nature podemos então participar da natureza divina de and Deus begin a process of e sanctification começar um processo de santificação, that we could be conformed to the image of Christ. para que nós sejamos conformados à semelhança de Deus. And as Adam was called to subdue the earth, E assim como Adão foi chamado a sujeitar a terra, we are now called to bring order out of chaos.
Nós também fomos chamados a colocarmos ordem ao caos, like Adam was called to do. assim como Adão foi chamado a fazer. When we see that God made Adam in his own image, Quando nós vemos que Deus fez Adão à sua imagem, in order to understand that, para que nós possamos entender o que isso era, we have to go to verse 2 of Genesis 1, nós temos que visitar ali o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, where it said that in the beginning God created the heavens and the earth, onde está escrito que no princípio Deus criou os céus e terra, and the earth was without form and void. e a terra era sem forma e vazia. That means it was in a state of Ou chaos seja, ela and disorder. estava num estado de caos e sem ordem. And then it says the Spirit of God E daí é dito que o Espírito de Deus hovered over the face of the deep. pairava sobre a face do abismo. The word deep symbolizes chaos, E a palavra abismo significava caos, instability, instabilidade, something that's not predictable. algo que não é previsível. The Hebrew word is the word tahom, E a palavra em hebraico é a palavra tahum, which meant a chaos monster like a dragon. que é comparável a um monstro, como a um dragão. And so what Moses was writing Então, o que Moisés estava escrevendo, and implying isso implicaria, is that in those days the people thought that there was a dragon making waves in the water. isso implicava dizer que naquela época as pessoas acreditavam que as ondas eram produzidas a partir de um monstro aquático, um So dragão. the water stood for danger and instability. Ou seja, as águas representavam algo perigoso e de instabilidade. And it says the Spirit of God was hovering over this. Mas dizia que o Abyss. Espírito de Deus pairava sobre este abismo. And so by implication, Isso significa dizer, the Spirit of God is the triune God, the Father, Son, and Holy Spirit. isso significa dizer que Deus, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, It's the glory of God a glória de Deus, keeping the abyss in subjection. estava mantendo este abismo em sujeição, prevalecendo sobre o abismo, Keeping the waters from flooding mantendo causing chaos. as águas no seu devido lugar para impedi-las de provocar caos. And so when it says God made Adam in his own image, Então, quando a palavra diz que Deus fez Adão à sua imagem, the context demands o contexto para os homens that we see that he was made in the image of the glory of God, quer dizer que ele foi feito à imagem da glória de Deus, with the ability to keep order at a chaos. com a habilidade de colocar ordem no caos, ao caos. And the first thing God said was, let there be light. E a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. The light was not the sun, moon, and stars, E a luz não era o sol, a lua e as estrelas, because the sun, moon, and stars wasn't created until the fourth day. porque essas três coisas foram criadas apenas no quarto dia. So how could there be light? Então, como é que havia luz? Well, the light emanated from the Spirit of God hovering over the deep. A luz, ela emanava do Espírito de Deus que pairava sobre as águas. So the light was the glory of God Então, a luz era a glória de Deus that broke through the darkness, que rompeu com as trevas, that separated light and que darkness, fez separação entre luz e trevas. that enabled God to begin framing the universe. E isso permitiu com que Deus começasse a formar o And universo. so when God made Adam in his own image, Então, quando Deus fez Adão à sua imagem, one of the first things he did uma das primeiras coisas que ele fez was to begin to do the earth foi começar a sujeitar a terra and continue to bring order to e civilization. continuamente trazer ordem à civilização. And so when God separated light and darkness, Então, quando Deus separou trevas e luz, he was showing that there are distinctions that need to be made in creation, ele estava mostrando que haviam distinções que eram necessárias que fossem feitas na criação. which is why God brought the animals to Adam to categorize. Por isso que Deus trouxe a Adão os animais para que ele os categorizasse. By implication, he not only named and defined the animals, Isso significa que ele não apenas nomeou os but animais, most likely he also
categorized plants, Mas ele categorizou os animais e também as plantas, and he also categorized the geological landscape. e também toda a paisagem geológica. And so Adam became the world's first scientist, Então Adão foi o primeiro cientista, the world's first o primeiro zoologist, cientista do mundo, o primeiro zoologista, the world's first marine o biologist, primeiro biólogo marinho, the world's first taxonomist. o primeiro taxidermista. And why did he have to categorize E things? por que ele teve que categorizar as coisas? Because whoever Taxonomista. defines something Porque quem define alguma coisa controls it. controla esta coisa. And so the way he was subduing the earth was first giving order and definitions. Então a primeira forma pela qual ele sujeitou a terra foi dar a ela ordem e também dar a ela definições. So Jesus, as the last Adam, Então Jesus, como o último Adão, called us to be made he brought us back into the image of God ele nos trouxe de volta à imagem de Deus, with a command to be like God, com o comando de sermos como Deus. which is an eternal process. Significa um processo eterno. And as we're being like God, E como nós vamos nos tornando mais e mais como Deus, we're to receive his power nós recebemos o poder que vem dele. by being corporately one, E em sermos corporativamente um, ou seja, um corpo, so that we could now define reality para que possamos definir a realidade and to reorder e civilization reordenar a civilização. and begin to be the leaders in culture once E again. começarmos a sermos os líderes da cultura novamente. Jesus didn't die just so you could go to heaven. Jesus não morreu para que você pudesse simplesmente ir ao céu. Jesus hung on the cross and rose from the dead Jesus, ele foi pendurado na cruz e ele ressuscitou dentre os mortos, so he could reconcile all things back to para que ele himself, pudesse reconciliar todas as coisas a ele, not just individual não sinners. apenas pecadores ou indivíduos. That's what it teaches us E é in isso que ele nos passages ensina. like Colossians chapter 1 verse Em 20. passagens como em Colossenses capítulo 1, versículo 20. And so God has called the church Então Deus chamou a igreja to continue the work that the first Adam failed to do para continuar o trabalho que o primeiro Adão falhou em cumprir. by categorizing, Categorizar, by defining, dar definições, by subduing chaos sujeitar o caos and bringing order at a disorder. e trazer ordem a tudo que estiver fora de ordem ou em desordem. If you study the book of Hebrews chapter 11, Se você estudar o livro de Hebreus, capítulo 11, you will find that most of the people spoke about vocês vão ver que a maioria das pessoas que Deus foi apontando ali use their faith usaram a própria fé, not just for themselves, não para eles mesmos, but to build mas nations para construir nações and to rebuild e civilization. reconstruir civilizações. God has called the church Deus chamou a igreja to be the leaders in our community, para serem os líderes na nossa comunidade, in our cities, nas nossas cidades, and He's called us e Ele nos chamou to bring order back to the a chaos in our trazermos cities. ordem de novo ao caos que houver em nossas As cidades. it says in Ezekiel Como 36, está escrito em Ezequiel 36. God says that we will rebuild the waste places Deus diz que nós vamos reconstruir os lugares devastados. so that the cities which are wastes Então, para as cidades que estão devastadas, will become like the Garden of Eden. elas se tornarão como o jardim do Éden. So Jesus, as the last Adam, Então, Jesus, como o último Adão, came to undo everything the first Adam did, veio desfazer todo o mal que foi causado pelo primeiro Adão. which is why Jesus was called the last Adam. Por isso que Jesus foi chamado de o último Adão. And so as Adam ate of a fruit in a garden, Assim como Adão comeu de um fruto no jardim, and he said to God, "Not your will, but my will be done." e ao fazer isso ele falou, não seja feita a sua vontade, Deus, mas a minha vontade. Jesus, as the last Adam, Jesus, como o último Adão, said in the Garden of Gethsemane, por sua vez falou outra coisa no jardim do "Not my Getsemane. will, but your will be Não done." seja feita a minha vontade, Pai, mas a sua vontade. As Adam ate of the fruit of the wrong tree, Então, como Adão ele comeu da árvore, do fruto da árvore errada. Jesus, when he was hanging on the cross, Mas Jesus, quando ele foi pendurado na cruz, drank and partook of a fruit ele também tomou de um fruto, when they offered him wine and vinegar, quando ofereceram a ele água e vinagre. so he could take our place and undo what Adam did. Então ele pôde nos substituir, tomar o nosso lugar e desfazer aquilo que Adão tinha feito. As Adam succumbed to the temptation of the devil,
Adão, ele sucumbiu à tentação do diabo in a beautiful garden. em um lindo jardim. Jesus, as the last Adam, Mas Jesus, como o último Adão, resisted the temptation ele of the devil resistiu à tentação do diabo in a wilderness. no deserto. And there are so many more things we could talk about. E nós podemos falar tantas coisas sobre isso. But Jesus has called us now Mas Jesus nos chamou agora to be his son, a sermos o seu filho, the visible body of the invisible Christ, o corpo visível do Deus invisível, to continue the work he started. para continuarmos o trabalho que ele começou. So Jesus has called the church Então Jesus chamou a igreja to participate para participar in the renewal of all things, na renovação de todas as coisas, not just church things. não apenas coisas de igreja. And so we see the union of Jesus and the Father and the E Son nós vemos que essa união do Jesus com o Pai, com o Espírito Santo, resulted in creating the universe. resultou na criação do universo. And so we see Jesus is calling us Então nós vemos que Jesus está nos chamando to be one a sermos um with him and with one another, com Ele e uns com os outros, so that humanity can now discover their creator again. para que a humanidade possa redescobrir o seu Criador It novamente. tells us in Romans chapter 8, Está escrito em Romanos capítulo 8. Paul said Paulo diz: that I consider that the sufferings of this present time eu considero que os sofrimentos desse tempo presente is not worth comparing with the glory that não will be são revealed in nada us. comparados com a glória que há de ser revelada em nós. And then he said, the creation is waiting for the revelation of the sons of God. E ele prossegue dizendo que toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Not just humans, Não apenas humanos. but animals, Isso também os animais Birds, esperam, os pássaros fish, esperam, os peixes esperam, rocks. as pedras esperam. the whole world Todo o mundo is groaning aguarda, and crying está clamando for the original creative order to be restored. para que a ordem original da criação seja restaurada. Jesus says here E Jesus diz aqui that the answer is maturity que a resposta é maturidade in the church. na igreja. They're not waiting for another great preacher. Eles não estão esperando por mais um grande pregador. They're waiting for a revelation of the sons of Eles God. estão esperando, sim, a manifestação dos filhos de Deus. And there's more passages we could talk about. E há muitas outras passagens que falam a esse respeito. And so we have to realize Então nós temos que atentar just trying to be one together isn't enough. que sermos apenas juntos, estarmos juntos ou sermos um com o outro não é suficiente. We have to have corporate spiritual Nós disciplines temos que ter essa disciplina espiritual corporativa de sermos um corpo. and individual spiritual devotion E também ter devoção individual. so we can regularly experience Para que inner nós transformation, possamos experimentar regularmente essa transformação interior. which alone will give us the impetus to be one with each other. Que nos facilitará sermos um, nos tornarmos uns com os outros. Mere politics isn't enough. Política não é suficiente. Only transformed leaders can transform culture. Somente líderes transformados podem transformar de fato a cultura. And in New York City, I saw a lot of transformation. Na cidade de Nova York eu vi bastante transformação. We saw our very poor Spanish community Nós vimos nossa comunidade hispânica, que era bastante pobre, of 165,000 people mais ou menos 160 pessoas, transformed within about 10 to 12 years after we launched our ministry. transformados em cerca de 12 anos depois que nós lançamos o nosso ministério. When we first went there, it was filled with witchcraft, Quando nós chegamos ali, estava cheio de feitiçaria, filled with gangs, cheio de gangues, filled with gang violence. com violência dessas gangues. I saw young kids as young as 12 with guns. Eu vi meninos bastante jovens, com cerca de 12 anos de idade, carregando já uma I arma. saw teenagers dead in the streets, Vi muitos shot. adolescentes mortos nas ruas porque tinham sido We baleados. saw many abandoned buildings, Muitos prédios abandonados. a lot of fires, Muitos incêndios. and
within 10 or 12 years, E em cerca de 10, 12 anos, after we partnered with many churches, depois que nós conseguimos essa parceria de estarmos juntos como com algumas igrejas, we were able to see almost all the emblems of witchcraft disappear. nós vimos todos os emblemas, os simbolismos da feitiçaria irem embora. All the gang members either got saved, got killed, or got arrested. E os líderes das gangues, uma das três coisas aconteceu com eles: ou eles foram salvos, ou eles foram mortos, ou eles foram presos. And we saw a quality of life E renaissance, nós vimos ali um renascimento da qualidade de vida. not because poor people were pushed out, Não porque as pessoas pobres foram expulsas daquele lugar, but because the spiritual climate changed. mas porque o clima espiritual mudou. We started seeing churches being planted and Nós growing vimos igrejas sendo implantadas ali e crescendo. because we started partnering and becoming one with many Porque in the nós community. começamos a andar em aliança e nos tornarmos um. In 1991, Em 1991, after a very rough time of spiritual warfare, depois de um tempo bastante difícil, depois de muita guerra espiritual, the Lord called me to start a citywide prayer meeting. Deus me chamou para começar um turno de oração que alcançava a cidade. And we were able to get 12 of the key pastors in New York to work together. Nós reunimos ali 12 pastores que eram pastores-chave ali. we Começamos a orar juntos. And we recruited 60 pastors. E nós recrutamos também cerca de 60 And we pastores. started having all city prayer. E começamos a orar pela cidade, por toda a cidade. And then we actually merged with another prayer movement E depois disso nós lançamos um outro movimento de oração to e give us intercessão more power, para nos dar ainda mais poder, called Concert of Prayer. chamado o concerto de oração. And by the year 1994, E mais ou menos em 1994, after just 3 years, depois de apenas 3 anos, we saw the crime rate in New York City drop almost 40%. nós vimos a queda da taxa de criminalidade cair cerca de 40%. New York became the safest city in the world with a population of over 1 million. A cidade de Nova York se tornou uma das mais seguras do mundo, embora tenha uma população de mais de 1 milhão de pessoas. And the strategies that came out of that spread to other cities. E os estrategistas que saíram ali daquele lugar, aquilo se espalhou também por outras cidades. And many cities As started estratégias. experiencing a greater level of E quality. várias cidades começaram a experimentar uma melhor qualidade de vida. The city was divided by race, As cidades antes divididas por raça, and God told me to wash the feet of the pastors quando isso aconteceu, Deus me inspirou a lavar os pés dos pastores in New York City na cidade de Nova York. who were divided because of the color of their skin. Porque havia uma divisão por conta da cor da pele. So we launched many racial Então reconciliation nós moments, lançamos ali muitos momentos de reconciliação racial. even a retreat, Mesmo um retiro só para isso. and many other things came out of it. E várias coisas aconteceram depois disso. And there was an incredible level of oneness E developed. havia um nível incrível de unicidade, de sermos um só. E isso foi desenvolvido a partir daí. And then in 2013, E mais ou menos em 2013, the Lord called me to start the United States Coalition of Apostolic Leaders, Deus me chamou para iniciar a coalizão de líderes apostólicos. and we labored to bring almost 300 leaders of networks together. E nós conseguimos reunir cerca de 300 pessoas juntos, líderes de várias redes ali. And we started blessing each other and seeing incredible E movement. começamos a abençoar uns aos outros e começamos esse movimento incrível. One of the young men in our movement, Um dos jovens do nosso movimento, I'm no longer leading the United States eu Coalition. não estou mais liderando esta coalizão. I stepped away last year after 10 years Eu saí depois de 11 anos no ano passado, because the Lord commissioned me to serve the global church porque Deus me comissionou a servir a igreja global and not to focus on the U.S. e não anymore. focar mais apenas nos Estados Unidos. And one of the young men, he's 33 years old, E um dos jovens ali, ele tem cerca de 33 anos de idade, who's in our movement of e ele churches. está nesse movimento de igrejas. His name is Caleb Hires. O nome dele é Caleb Hires. He worked together with the pastors in Tampa, Florida, Ele trabalhou junto com os pastores ali em Tampa, na Flórida, for Pentecost Sunday events. nos eventos de Domingo de Pentecostes. And this past May, E neste último maio,
over 100 churches mais de 100 igrejas participated in a Sunday morning time of worship, participaram desse domingo de adoração, prayer, oração and communion e comunhão, with almost 4,000 people in com mais attendance. de 40 mil pessoas participando. Out of those 100 churches, 4,000 ou 40,000? 4,000. Desculpa, 4 mil pessoas juntas. Out of those 100 churches, Então, a partir dessas 100 igrejas, 70 of those congregations 70 dessas congregações closed their doors on Sunday fecharam suas portas nos domingos, so that their church would all come to this gathering. para que seus membros pudessem todos comparecer nesta reunião. They began engaging with the real needs in the community because of the oneness they E por developed. causa dessa unicidade que eles desenvolveram, eles começaram a se reunir para solucionar os problemas da comunidade. And they partnered with hundreds of other ministries to help E people in fizeram great parceria need. com vários outros ministérios para ajudar as pessoas que estavam passando por grande So they necessidade. connected about 1,000 people to various organizations. Então conectaram cerca de 1.000 pessoas a várias outras In organizações. this event, E neste evento they had 0 church names, não havia nenhuma placa de igreja, no ministers' names were publicized. nenhum nome de ministro foi publicado ou divulgado. It was just one church, one city. Era apenas uma igreja e uma cidade. And they started with 4 churches 4 years ago. E isso começou com apenas 4 igrejas, 4 anos atrás. In 4 years, they had 100 churches. Em 4 anos, de 4 eles passaram para 100 igrejas. And now pastors from all over the country are calling Caleb to help them do the same thing in their city. E agora pastores de todos os Estados Unidos estão ligando para o Caleb, para esse jovem pastor, para que ele pudesse ajudá-los a alcançar o mesmo resultado onde eles estão. Maybe that's something you would consider doing, Isso pode ser algo que vocês considerem fazer, quem to sabe. close your doors on Pentecost Sunday Fechar as suas portas no domingo de Pentecostes and have a huge celebration e ter uma celebração juntos, in the middle of Tabate, no meio de Taubaté, celebrating one church, one city. celebrando uma igreja e uma cidade. And you will see more principalities fall through E that vocês than vão your ver individual church, muitos principados caindo than through your individual church having a service on através Sunday. dessa união, dessa unicidade entre vocês. É muito mais efetivo do que uma igreja orar para que os principados caiam. And so if you're interested, I could have Caleb work with your leaders here. Se vocês tiverem interesse, eu posso até colocá-los em contato com o Caleb para que ele possa auxiliá-los em como ele fez isso acontecer. I'm going to end this with a practical illustration. E eu quero encerrar esta noite dando alguns exemplos práticos para vocês. I've been in church ministry for 46 years. Eu fui ministro por cerca de 46 anos à frente de um ministério. Pastor a local church for 40 Eu years. pastoreei igrejas locais por cerca de 40 And anos. been involved in apostolic ministry for many years. E eu já estou envolvido no movimento apostólico há vários anos. And I have found E eu aprendi there are too many people building their own empire que tem muitas pessoas construindo o seu próprio império, instead of building the kingdom. ao invés de construírem e edificarem o reino. I'm going to end this with some signs Então eu vou encerrar dizendo a vocês alguns sinais you're building your own empire de que você possa estar construindo o seu próprio instead império, of the kingdom. ao invés de edificar para o reino. I don't know anybody here Eu não conheço nenhum de vocês aqui, except Apostle Welly, exceto pelo apóstolo Eli. so I'm not trying to share this to make Então, anybody feel eu não bad, estou compartilhando isso para deixar ninguém constrangido, but ninguém se sentindo this mal. is so common in the US. Mas isso é tão comum lá nos Estados I'm Unidos assuming it's common everywhere in the world. que eu estou supondo que isso pode ser comum em todo o mundo. So I'm sharing this not to correct but to confirm Então eu estou compartilhando isso com vocês não apenas para corrigir alguém, mas para confirmar that you're all on the right track with que vocês this kind estão of no meeting. caminho certo com esse tipo de movimento. You're on the right track with the spirit of this meeting. Vocês estão no caminho certo com a intenção correta no espírito. But these are 17 signs of empire builders. Então, estes são os 17 sinais de pessoas que constroem o próprio império. Number 1, Número 1, you rejoice. You're happy você é feliz when other key leaders in your region are struggling. quando outras pessoas, líderes de influência na sua região, estão enfrentando dificuldade. Number 2, Número 2, you are territorial
Você é territorial. and only work with those under your covering. Você só trabalha com aqueles que estão sob sua liderança ou na mesma parceria. Number 3, Número 3. you only support events that give you a platform. Você só apoia eventos que te deem algum tipo de plataforma. Number 4, Número 4. you exaggerate your own importance and Você- influence to você- outsiders. Você exagera sua própria importância e influência para as pessoas de fora. Number 5, Número 5. you're in competition with other leaders in your city. Você atua em competitividade, em competição com outros líderes na sua cidade. I'm not going to read all 17, Eu não vou ler todos os 17 sinais, but another point, you speak about unity, mas um outro ponto é que você fala sobre unidade, but your agenda is to get people to work with you. mas no fundo a sua agenda é fazer com que as pessoas trabalhem para você. So you have the right words, Então você tem as palavras but certas, the wrong motive. mas os motivos errados, as Number, motivações erradas. number 7, Número 7. your name and picture has to be highlighted in every event you participate in. O seu nome e a sua foto, eles têm que estar ali ressaltados, evidentes em todo e qualquer evento que você participe. We actually had one pastor say he couldn't be involved because his name wasn't mentioned on the flyer. Nós até vimos uma vez um pastor que falou: eu não vou participar desse evento porque eu não vi o meu nome no flyer, no convite. Number 8, Número 8. you try to steal the loyalty of people connected to other Você ministries. tenta roubar, usurpar a lealdade de outras pessoas que estão em relação com outro ministério. Number 9, Número 9. you love those who follow you and disregard those who don't follow you. Você ama somente aqueles que seguem você, mas desconsidera aqueles que não te seguem. Number 10, Número 10. you have a top-down leadership approach. Você tem uma abordagem de liderança que é de cima para baixo. You're very controlling, Você é super controlador. and you struggle to get other strong leaders to work with E você you. tem dificuldade em ter outros líderes fortes ou de peso trabalhando junto com Number você. 11, Número 11. you are driven, not led by the Spirit. Você é dirigido, mas não é conduzido pelo Espírito. Empire builders have an intense need for proving themselves Aqueles que constroem o próprio império, eles têm uma necessidade imensa de provar a si mesmos, because their insecurity por causa de suas inseguranças. drives their need for success Então eles são motivados pelo sucesso, more than working for the glory of God. mais do que trabalhar para a glória de Deus. Number 12, Número 12. you're an opportunist Você é um oportunista. when other ministries are struggling. Quando outros ministérios estão em dificuldade. I had one pastor in our city Eu tive um pastor em nossa cidade sent letters to all the churches in the city que enviou cartas para todas as igrejas na cidade that were struggling que estavam em dificuldade when he started his church. quando ele começou a igreja dele. And he was inviting members of churches E ele estava convidando os membros destas igrejas because he had access to all their names, porque ele teve acesso a todos os seus nomes, because he worked with a large ministry that helped churches. porque ele trabalhava num ministério muito grande que ajudava outras igrejas. Number 13, Número 13. your main goal in life O seu principal objetivo na vida is to build a monument to your success. é construir um monumento ao seu próprio sucesso. Empire builders are obsessed E os construidores do próprio império, eles são with obcecados building bigger and better buildings, em construir prédios cada vez maiores e cada vez melhores. even if they have to go into huge debt. Mesmo que eles tenham que se endividar muito para isso. It's like Absalom É como Absalão. says that Absalom had to build a monument to himself Está escrito que Absalão queria construir um monumento para si mesmo, because he had no sons. porque ele não tinha filhos. If you're focused on building people, Se você está focado em construir pessoas, they will be your monument and your legacy, essas pessoas são o seu monumento e o seu legado. not your building. Não é o prédio. One day this building's going to be plowed down, Um dia esse prédio pode ser colocado no chão, but the lives this church is impacted will go on forever. mas a vida das pessoas que são impactadas pela igreja, ela vai seguir para sempre. Number 14, Número 14. when possible, Sempre que possível, you will sabotage the influence of other leaders você vai sabotar a influência de outros líderes, you deem a threat to your influence. porque você considera que eles são uma ameaça à sua influência. Number 15, Número 15. you copy other ministers that you're jealous of. Você copia outros ministros e você tem inveja deles.
Whatever they do, you try to do better. Então, tudo que eles fizerem, você vai tentar fazer melhor ainda. One more I'll read. E eu vou ler mais um, Number 16. número 16. And this I see a lot E isso eu vejo bastante in the U.S. nos Estados Unidos. I don't know if it's here. Eu não sei se acontece aqui. I can't speak to what's going on here. Não posso falar sobre o que acontece aqui. But I see pastors Mas eu vejo pastores telling people dizendo às pessoas that their church, que a sua igreja, a igreja deles, or network ou a rede de igreja deles, is the main key for their city é a chave principal da sua cidade to bring revival and para transformation. trazer avivamento e transformação. And a lot of so-called prophets, E muitos dos chamados, auto-intitulados profetas, they'll visit a church and prophesy eles vão visitar uma igreja e profetizar that their church is the key to revival for the city. que aquela igreja é chave do avivamento de uma cidade. And I've seen these prophets do this everywhere. E eu vejo os profetas fazendo isso em vários lugares. And in one city, E em uma cidade, there's 5 different pastors 5 diferentes pastores who got the same word receberam a mesma palavra. that their ministry is the key for Que o revival. ministério deles, que eles estavam à frente, era a chave de um avivamento. So God must be confused. Então Deus provavelmente devia estar confuso. Some of these people prophesy to flatter the pastor Muitas pessoas profetizam para adular os pastores, so that they will get invited back to preach para que again. sejam convidados a voltar ali, profetizar, pregar de novo. And so as I end this, Então eu quero concluir. again, I don't know what's going on here. Mais uma vez eu quero deixar claro, eu não sei o que acontece I aqui. didn't mean to hurt or offend Eu não anybody, quis ofender nem machucar ninguém, but God didn't call me to preach to make friends. mas Deus não me chamou para pregar e fazer amigos. He didn't call me to preach to get invited back. Ele não me convidou a pregar para que eu seja convidado de novo. He called me to bring principles. Ele me fez trazer princípios, ele me chamou a isso. And if somebody is doing some of this, E se alguém aqui estiver fazendo algumas dessas coisas, you just may have been ignorant talvez você tenha feito isso or not, por ignorância, not aware of what has been motivating you. não consciente do que está de fato te motivando. And so God will Inconsciente forgive disso. you Então Deus vai te perdoar and give you another chance, e te dar uma nova chance. and it won't be a big deal. E isso não vai ser um grande It'll problema. just be a learning Vai process. ser apenas uma curva de aprendizado. I've dealt with many leaders like this, Eu já lidei com muitos líderes and assim. once they learn the principles of the E uma kingdom, vez que eles aprendem os princípios do reino, they change and they start working together eles mudam e começam a trabalhar juntos, as one with the body. como um com o corpo. So I pray this teaching was a blessing to you. Então eu oro para que esses ensinamentos tenham sido uma bênção para vocês. I'm not here to tell you what to do. Eu não estou aqui para dizê-los o que fazer. I'm not here to tell you how to reach your city. Eu não estou aqui para dizê-los como alcançar a sua cidade. I don't know how to reach your city. Eu não sei como alcançar a I sua have cidade. no authority here. Eu não tenho nenhuma autoridade The aqui. only authority I have A única autoridade que eu is tenho what you give me. é aquela que vocês me dão. If I'm not invited, Então se eu não for I convidado, don't come. eu não venho. God is going to show you how to reach your city. Deus vai mostrar a vocês como alcançar a I cidade. have no vision for your city. Eu não tenho nenhuma visão para a sua cidade. I have a vision to wash your feet, Mas eu tenho uma visão de lavar os seus to pés. serve you, Servir vocês. because you're the ones called to reach your city. Porque vocês é quem foram chamados para alcançar esta cidade. And so that's why I'm here. Então é por isso que eu estou aqui. My agenda is the kingdom, Minha agenda é o reino. because once you've met Jesus, Porque uma vez que você conhece Jesus, that's the only thing that matters in your é a life. única coisa que importa na sua vida. God bless you. Deus abençoe vocês.